Muito bem, vou iniciar aqui a gravação para nós iniciarmos o webinar de hoje sobre como publicar em acesso aberto com acordo entre a CAPES e a Springer Nature. É uma sessão que está sendo feita para os usuários da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Meu nome é Andréa Gonçalves, eu sou bibliotecária, trabalho na Springer Nature como gerente sênior de desenvolvimento de contas e sou a pessoa responsável por dar os treinamentos sobre esse acordo. Então, hoje a gente vai ter uma sessão de aproximadamente 1 hora, tá? Onde eu vou apresentar para vocês algumas informações aqui sobre esse acordo e sobre como publicar nas revistas da Springer Nature em acesso aberto com os custos de publicação cobertos pela CAPES. Antes da gente começar, eu vou deixar aqui algumas instruções sobre a sessão de hoje. Vou também pedir desculpas a vocês, porque a minha voz está um pouco ruim, estou com um pouco de dor de garganta, mas acho que eu consigo falar bem aqui para vocês até o final dessa sessão. Bom, para a gente se organizar aqui durante esse webinar, essa plataforma GoToWebinar não é uma plataforma tão conhecida, então, para vocês saberem aqui como se movimentar, vocês vão ter o acesso aqui ao vídeo e ao áudio, e vocês podem se comunicar comigo, vocês não conseguem abrir a câmera ou os microfones, eles permanecem desligados, mas vocês podem se comunicar comigo através da seção de dúvidas, tá? É um ícone que tem na parte superior com ponto de interrogação, e ali vocês podem colocar as perguntas, tá? No final da sessão, geralmente eu deixo um tempinho para responder as perguntas de vocês, então qualquer dúvida que vocês tiverem durante a apresentação, podem colocar lá na seção de dúvidas, tá bom? As perguntas são respondidas no final. Para todas as pessoas que se inscreveram para esse webinar, vão receber por e-mail uma cópia da gravação, e todos os participantes, né, os que estão aqui conosco no momento, vão receber também o certificado, que é emitido automaticamente pelo sistema, e esse certificado utiliza os dados que vocês cadastraram durante a inscrição, tá? Então, o nome e o e-mail vai ser emitido no nome que foi feito na inscrição para o e-mail que vocês receberam. E no final do webinar, nós temos uma breve pesquisa, são 5 perguntinhas só que nós pedimos que vocês respondam, por favor, porque nos ajuda muito saber o feedback de vocês sobre esses webinars. Ok? Muito bem, então. Eu queria saber só se vocês estão me ouvindo bem, e se alguém puder, por favor, colocar lá no formulário de questões, isso, ou então também vocês podem usar aí os emoticons aí para reagir, tá? Que estão aí na parte de baixo também. Obrigada, ótimo. Então, vamos lá, deixa eu começar. Vamos passar por uma visão geral do acordo entre a CAPES e a Springer Nature, né? O que corresponde a esse acordo. Vamos falar sobre os requisitos de elegibilidade para os autores, e depois descrever o passo a passo do processo de publicação em acesso aberto, para vocês saberem assim, como vocês vão passar por esse processo para fazer a publicação, tá? E no final deixo também mais algumas informações e recursos para vocês tirarem dúvidas. Começando a explicar, assim, o que é esse acordo, né, e o que ele compõe. O acordo para leitura e publicação, que também é chamado de acordo transformativo, acordo read and publish, tem diferentes nomes, mas é tudo a mesma coisa, tá? É um novo modelo de contratação entre as instituições e as editoras acadêmicas, tá? Tradicionalmente, como é que acontecia? A universidade ou a CAPES, no caso, o portal de periódicos, contratava a assinatura das revistas, né, para que vocês tivessem acesso à leitura dos periódicos. Nesse novo modelo de acordo para leitura e publicação, ou acordo transformativo, essa mesma licença vai cobrir 2 diferentes elementos. O acesso às revistas, né, que vocês continuam tendo acesso às revistas da Springer, e também vai cobrir os custos das taxas de processamento de artigo para publicação em acesso aberto, nos periódicos híbridos da Springer. Então, esses 2 custos agora acontecem sob uma mesma licença, e esse novo contrato, ele tem diversos benefícios
tanto para os autores como também para as instituições, mas principalmente ele permite que nós ampliemos a quantidade de publicações em acesso aberto dos pesquisadores brasileiros, né? E também, ao mesmo tempo, facilita a gestão desse contrato, já que ele é centralizado pela CAPES, né? E as instituições não têm nenhuma carga adicional de trabalho ou de custo para poder acessar essa publicação em acesso aberto, além de aumentar a visibilidade dos artigos publicados, né, permitir que a nossa produção científica circule de forma mais ampla, e também para que os autores possam cumprir com mandatos, né, com requisitos das suas bolsas de financiamento que exigem que os artigos resultantes de pesquisa sejam publicados em acesso aberto. Então, esse novo tipo de contrato tem sido cada vez mais popular, e a CAPES já tem esse tipo de contrato também com outras editoras, mas eu vou dar detalhes para vocês sobre o contrato, né, o acordo firmado com a Springer. Então, resumidamente, esse é um acordo para leitura e publicação, que tem a duração de 3 anos, inicialmente, né? Então ele começou agora em 1º de janeiro desse ano, e dura até 31 de dezembro de 2028. Então, durante esse período, todos os usuários das instituições participantes têm acesso à leitura de mais de 1.770 revistas da Springer, e podem publicar, né, os autores correspondentes dessas 435 instituições que fazem parte do acordo, podem publicar em periódicos híbridos elegíveis dos selos Springer e Academic Journals, com a taxa de processamento de artigo coberta pela CAPES, tá? Esses periódicos, né, do selo Springer, vocês já devem conhecer, e os Academic Journals são revistas que são revistas de sociedades científicas, né, de associações científicas que são publicadas pela Springer, né, mas elas estão disponíveis no portal nature.com. Então, não são revistas da Nature, mas são revistas que estão no portal Nature e também podem ser consultadas no Springer Nature Link, na plataforma de revistas da Springer. Tá? Então, esses 1.730 periódicos, um pouco mais, estão disponíveis para publicação. Então, o acordo cobre essa questão do acesso e também da publicação. E para publicação, são 4 tipos de artigos que são aceitos, né, para cobertura de APC. Os artigos originais, artigos de revisão, comunicações breves e artigos de educação continuada. E para ser elegível a essa cobertura, é importante que o seu artigo, né, uma vez que você envia o artigo para a revista, ele passa pela avaliação por pares, passa por uma revisão editorial, e ele deve ser aceito para publicação, né, o corpo editorial vai enviar para vocês um comunicado de que o seu artigo foi aceito para publicação entre 1º de janeiro desse ano e 31 de dezembro de 2028. Então, ele tem que ser aceito pela revista até esse prazo. Então, lembrando agora, a gente não tem muito problema, porque ainda estamos no começo do contrato, 2026, mas chegando lá no início de 2028, meados de 2028, é importante ficar atento, né, para que o seu artigo possa ser aceito antes de 31 de dezembro, para poder solicitar a cobertura da APC. E o mais importante, o mais interessante, na verdade, é que esse acordo feito com a CAPES, ele tem uma cobertura ilimitada de artigos. Então, não tem necessidade de correr ou achar que vão acabar os artigos, eu tenho que publicar logo. Não, porque todos os artigos que forem aceitos para publicação e estejam dentro dos critérios de elegibilidade serão publicados com os custos cobertos pela CAPES, tá? Só para esclarecer que custos são esses, e que tipo de revistas, né? Nós temos vários modelos de publicação. Então, existem revistas que são publicadas e que todos os artigos só estão disponíveis por assinatura, quer dizer que a instituição tem que ter adquirido uma assinatura daquela revista para poder acessar. Tem revistas que são totalmente de acesso aberto, né, que todos os artigos publicados estão disponíveis para leitura de forma gratuita, com acesso aberto, uma licença de publicação Creative Commons, e todos os artigos são publicados assim, dessa maneira. E existem revistas que possuem os 2 modelos, essas são as revistas híbridas, né? E nas revistas híbridas, pode-se publicar
no formato de assinatura, né? Então o artigo fica restrito somente aos usuários que têm assinatura daquela revista, e nesse modelo não há necessidade de pagamento para publicação, porque afinal de contas o custo está sendo coberto pela assinatura do periódico, e essas revistas também publicam artigos em acesso aberto, quando o autor tem a opção de pagar uma taxa de processamento do artigo, né, uma taxa que cobre os custos de publicação desse artigo, para que ele possa ficar disponível em acesso aberto para todos os demais usuários. Então, essas revistas que trabalham com os dois modelos são as revistas híbridas, tá? E essas são as revistas que estão cobertas pelo acordo com a CAPES, né? Porque a CAPES está cobrindo esse custo de publicação para que vocês possam publicar e ter esses resultados livremente disponíveis para qualquer usuário que queira consultar o seu artigo. Eu tenho que explicar isso também para falar um pouco sobre o que não está incluído no acordo, né? No caso desse acordo transformativo, para nós na Springer Nature, o objetivo desse acordo é transformar esses periódicos híbridos em periódicos totalmente de acesso aberto, né? Que todos os artigos passem a ser publicados em acesso aberto. Então, nesse sentido, os periódicos que já são de acesso aberto, que só publicam neste modelo, eles não estão incluídos no acordo, porque eles já foram transformados, né? Então, isso inclui títulos como o Scientific Reports, né, que é uma revista muito grande, bastante conhecida, publicada pela Springer Nature, que só publica em acesso aberto, e também revistas do portfólio BMC, né, da antiga Biomed Central, que é um selo editorial de revistas de acesso aberto. Então, elas também não estão incluídas no acordo com a CAPES. Tá? Nesse caso, também há uma taxa de processamento de artigos, mas a CAPES não cobre essa taxa. Tá? Essa taxa fica por conta do autor ou da instituição. E o acordo também não inclui os periódicos do selo Nature, tá? A revista Nature e todas as demais revistas temáticas da Nature. Então, no momento, elas não estão incluídas nesse acordo, e também, caso haja publicação na revista Nature, né, em acesso aberto, essa publicação também é cobrada à parte. E a CAPES também nos pede para informar os usuários que custos de serviços editoriais, caso eles ocorram, também não são cobertos, tá? Esse é um tipo de custo bastante raro, é difícil de acontecer nas revistas da Springer, mas pode ser que alguma delas tenha esse tipo de custo, né? Que é quando o autor vai publicar páginas excedentes ou figuras coloridas ou materiais suplementares. Neste caso, pode haver um custo adicional editorial que não é coberto pela CAPES, porque a CAPES cobre somente o APC, né, somente a taxa de processamento de artigos. E se houver custos adicionais, eles ficam por conta do autor. Mas caso esses custos ocorram, né, o autor é informado disso antes da publicação, para que ele esteja ciente antes de publicar o seu artigo. Tá? Mas esses são os elementos que não estão cobertos no acordo. Então, como eu falei para vocês, sobre alguns dos benefícios desse acordo de publicação entre a CAPES e a Springer Nature, né, eu acredito que um dos principais benefícios é ampliar o acesso aberto à pesquisa publicada no Brasil, né, por pesquisadores brasileiros, dar mais acesso a esse conteúdo também e mais pesquisa de qualidade para todos, para qualquer pessoa que queira acessar. Também é importante para os autores, porque vai gerar maior visibilidade e maior impacto para os seus artigos, né? E para a instituição também é um benefício, né? Tanto para o UFRJ como para a CAPES como um todo, porque facilita essa gestão, né? Evita que o autor tenha que custear esse pagamento do próprio bolso ou da bolsa de pesquisa, ou solicitar esse financiamento para a instituição, e centraliza essa administração na CAPES, né? Dessa forma, também a gente aumenta a equidade, porque possibilita que os pesquisadores brasileiros possam publicar em revistas internacionais, em acesso aberto, né, sem se preocupar com essa barreira financeira. E alguns dos resultados que a gente tem visto, né, com esses acordos transformativos, são referentes à visibilidade e ao impacto dos artigos, né? Existem vários estudos já que comprovam, né, que mostram evidências de que artigos publicados em acesso aberto têm maior visibilidade. Então, especificamente, a Springer também fez um estudo desse tipo alguns anos atrás, né, e verificou que os artigos publicados
dentro de acordos transformativos, eles geralmente recebem 6 vezes mais downloads do que artigos fechados, né? Também recebem 1,6 vezes mais citações do que artigos que só estão disponíveis por assinatura, e também eles circulam mais, eles têm maior influência online, né, em termos de métricas alternativas, que medem o compartilhamento, os likes, a circulação online desses artigos. Então, também tem quase 5 vezes mais atenção online do que artigos que estão sob assinatura. E esses são números de estudos das revistas da Springer. E, além disso, nós vemos também, analisando o padrão de downloads dos artigos publicados sob acordos transformativos, né, de forma global, já que a Springer tem atualmente dezenas de acordos transformativos em todo o mundo, e é interessante esse dado de que, em média, 70% dos downloads que são feitos desses artigos vem de usuários anônimos, usuários que nós não conseguimos identificar através de IP, né, como parte de uma instituição que seja cliente, que tenha assinatura das revistas da Springer. Então, muito provavelmente são pessoas que não teriam acesso a essa pesquisa caso ela não tivesse sido publicada em acesso aberto. Isso são 70% dos downloads em média, né? É um número bastante alto. Então, a gente vê aí onde a gente consegue comprovar o impacto que isso causa no ecossistema científico. E, por outro lado, para os autores também, nós vimos que autores, né, autores de correspondência da África e da América do Sul têm taxas de downloads dos seus artigos muito maiores comparados com artigos por assinatura. Então, no caso de autores africanos, 13 vezes mais, e autores da América do Sul, 11 vezes mais downloads dos seus artigos do que se eles tivessem publicado em acesso fechado. Então, isso é um grande ganho, né, para nós poder publicar em acesso aberto. Claro que aqui no Brasil, né, e na América Latina, a gente já tem uma cultura muito forte, né, muito presente, já fundamentada de revistas de acesso aberto, né, as nossas revistas nacionais costumam ser de acesso aberto, no caso, o modelo Diamante. Então, a gente já sabe um pouco desses benefícios, mas agora existe essa possibilidade, então, de publicar também em revistas internacionais, né, em revistas publicadas por grandes editoras comerciais, no modelo de acesso aberto. E aqui eu trago alguns dados interessantes sobre a publicação da UFRJ com a Springer Nature. Né? Aqui, nós temos aqui os dados de publicação dos últimos 10 anos, né? De modo geral, a gente vê que a publicação vem crescendo nos últimos 10 anos, mas até o ano de 2025, a maior parte dos artigos publicados, que é essa linha de cima em azul, são artigos publicados sob assinatura, né, que estão fechados, restritos aos usuários que possuem assinaturas. E em acesso aberto, né, o total de artigos em acesso aberto, que é essa segunda linha em laranja, dos diferentes modelos de acesso aberto, também tem crescido, né? Mas a gente vê que ainda fica abaixo dos artigos fechados. E tem diferentes modelos de publicação, né? O modelo dourado, que é a publicação em revistas totalmente de acesso aberto, o modelo verde, que é quando o autor publica em revistas de assinatura, mas que depois de um período de embargo, ele pode depositar esse artigo num repositório institucional, por exemplo, e a linha de baixo, a última linha marrom, corresponde à publicação em revistas híbridas, né, que são o objeto desse acordo de publicação com a CAPES. Então, em 2025, foram publicados 57 artigos em todo o ano, né, em revistas híbridas, de autores de correspondência da UFRJ. A partir de janeiro de 2026, quando começou a valer o acordo, até agora, nós já temos 125 artigos, né? Só de janeiro a julho, já foram 125 artigos publicados em acesso aberto em revistas híbridas. Então, contando aquelas 57 publicações, né, do ano passado, agora já mais que dobrou esse número só em praticamente metade do ano, né, de janeiro a julho. No total, já foram mais de 4 mil artigos das 435 instituições que são cobertas pelo acordo, né, publicados até julho, e desses mais de 4 mil artigos, 125 são de autores da UFRJ. Então, nós vemos aí que há uma grande adesão, né, a essa publicação,
E é importante que mais autores saibam, né, mais pesquisadores da UFRJ tenham ciência dessa informação para que eles possam também buscar essas revistas para sua publicação e assim ter um maior alcance, maior visibilidade e impacto para suas pesquisas. E aqui a gente consegue realmente ver que a barreira que estava sendo enfrentada pelos pesquisadores era principalmente financeira, né, já que os artigos eles têm sido aprovados, né, eles são aceitos para publicação, mas talvez tenham sido publicados sob assinatura pelo fato de não poder contar com esse apoio da CAPES. E agora eu vou falar para vocês, então, sobre os requisitos de elegibilidade. Ok? Eu vou tirar minha câmera aqui só porque parece que a minha rede não está muito boa. Também assim a gente foca aqui na apresentação, né? E depois eu volto para vocês me verem novamente. Então vamos lá. O que é necessário para os autores poderem publicar os requisitos de elegibilidade? Primeiramente, o artigo tem que ser aceito para publicação. Então, o artigo precisa passar pela revisão por pares, né? Precisa ser enviado para a revista, passar pelo processo de revisão editorial e revisão por pares, e ser aceito para publicação pelo editor da revista. É necessário também que o autor da UFRJ seja o autor correspondente, né? A pessoa que é responsável pela comunicação entre os coautores e a editora durante o processo de revisão e também para a comunicação com os leitores após a publicação, e que esse autor correspondente seja afiliado à UFRJ, no caso, né? Também é importante lembrar que somente são cobertos esses tipos de artigo, né, que são o artigo original, que são a maior parte dos artigos publicados, artigos de revisão, de educação continuada ou comunicação breve. E um outro requisito muito importante é que esse autor correspondente, ele deve ter um registro no ORCID, né, ou ORCID, um registro único no ORCID, e esse número ele deve ser informado tanto na submissão do trabalho na revista, né, para identificar o autor, como também ele tem que ser registrado no sistema Meus Dados CAPES, né? Quem está na pós-graduação ou quem é docente já tem um perfil nesse sistema, porque o programa informa esses dados para a CAPES, né, e a pessoa já tem um perfil criado no Meus Dados CAPES. Mas cada um pode acessar individualmente, né, o seu perfil no Meus Dados CAPES para atualizar as suas informações. E lá nesse perfil é onde você deve registrar o seu número ORCID para que a CAPES possa fazer esse reconhecimento, né, entre o autor que publicou na revista e o perfil do autor na sua base de dados e autorizar a cobertura do APC. Então, esses são os principais requisitos. Agora, para dar um pouco de contexto, né, sobre a questão do autor correspondente, o autor correspondente é a pessoa que fica responsável pela comunicação entre a revista e os coautores, né, durante esse processo de revisão e após a publicação. Então, o autor correspondente é a pessoa que deve atender aos requisitos de elegibilidade. Os demais autores não precisam cumprir com todos os requisitos, tá? Porque a CAPES vai verificar somente os dados do autor correspondente. As revistas da Springer aceitam somente uma pessoa como autor correspondente. Então, é bom porque fica claro, né? Somente uma pessoa que tem que atender a esses requisitos. E o autor correspondente não precisa ser o primeiro autor, tá? Não é necessário, pode ser qualquer um dos coautores do artigo. Mas é importante que esse autor correspondente, né, tenha o seu ORCID informado na submissão do artigo e também registrado nos Meus Dados CAPES. Os demais coautores, né, não precisam seguir esses requisitos, né? Eles podem ser de outras instituições, podem ser de instituições de fora, podem ser inclusive de categorias que não estão cobertas como autores correspondentes na CAPES. E quais são essas categorias de autores, né, que podem atuar como autor correspondente para essa cobertura? Bom, de acordo com a portaria CAPES, a portaria 120 de 2024, que é a portaria que estabelece as regras, as diretrizes para o pagamento de taxas de processamento de artigos, né, a CAPES aceita como autor correspondente
docentes da instituição, docentes ativos, sejam da graduação ou da pós-graduação, tá? Pós-doutorandos, desde que eles ainda estejam cursando o pós-doutorado, que estejam com o pós-doutorado em andamento. Também mestrandos e doutorandos, tá? De programas de pós-graduação lato sensu, e egressos desses cursos, né? Ou seja, mestres e doutores das instituições participantes, que tenham se titulado há no máximo 5 anos. Tá? São contados 5 anos a partir da data da defesa. Então, egressos também podem solicitar cobertura de APC para publicar em acesso aberto. E também são considerados os técnicos administrativos, né, empregados das instituições participantes que tenham um vínculo formal com a instituição. Então, por exemplo, bibliotecários, técnicos de laboratório, auxiliares, né, pessoas que participaram da pesquisa, que também são coautores dessa pesquisa e que podem enviar o artigo como autor correspondente. Tá? Então, essas categorias, elas são consideradas na data de submissão do artigo ao periódico. Então, por exemplo, pós-doutorandos, né, que ainda estão fazendo o pós-doutorado, devem submeter os artigos ainda durante o período de pós-doutoramento, né? Caso contrário, isso não vai ser considerado. Também para egressos, né, mestres e doutores, devem submeter o artigo para a revista em até 5 anos após a data da defesa, para que seja considerado pela CAPES, né? E todas essas categorias, lembrando, tem que ter o seu ORCID aqui registrados na plataforma Meus Dados CAPES. Então, vocês vão entrar nessa plataforma, que é meusdados.capes.gov.br. Vocês vão entrar lá com o seu login GovBR ou seu login CAPES, né? Entrar na seção Identificadores e aqui adicionar um novo identificador. Aí você seleciona o ORCID e entra lá o número da sua identificação, tá? Isso é importante. E aí lá do lado do seu nome, na parte superior, vai aparecer esse círculo verde, símbolo do ORCID, né, indicando que existe uma relação aí entre o seu perfil no Meus Dados CAPES e o seu perfil ORCID. Agora vamos ver aqui como funciona esse processo de publicação em acesso aberto. Desde o início, né, desde a submissão do artigo na revista, todo o processo editorial e o fluxo de publicação em acesso aberto, que é onde vocês vão interagir com o sistema da Springer para validação dessa solicitação de cobertura do APC. Então, antes da aceitação editorial, né, no início do processo, vocês vão começar selecionando o periódico para o qual vocês vão enviar o seu artigo. É importante que esse seja um periódico híbrido, elegível no contrato com a CAPES. E eu vou mostrar para vocês como identificar esses periódicos na nossa ferramenta de localização de periódicos. Então, vocês vão selecionar uma revista para onde vocês vão enviar o seu artigo, ler as instruções de envio de artigos para essa revista, lembrando que cada revista tem diretrizes diferentes, tá? Tem regras de submissão para o artigo que podem ser diferentes de outras. Então, é importante que, uma vez selecionada a revista, você leia essas instruções para a preparação do seu manuscrito, né? Em termos de tamanho do artigo, formato das referências bibliográficas, estrutura do artigo, formatos de tabelas, de figuras, etc. Toda essa formatação e regras editoriais, além de acompanhar também com uma carta de apresentação e com todas as declarações de ética necessárias correspondentes ao artigo. Porque tudo isso vai ser analisado numa primeira etapa de revisão editorial, né? E uma vez que você siga todas essas diretrizes do periódico, é quando, caso ele seja do escopo e de interesse do editor, ele vai para a revisão por pares. Vai passar por esse processo, né, ser analisado por especialistas, os pareceres vão ser enviados para o comitê editorial da revista, e então, se o seu artigo for aceito, né, quando ele for aceito, aí você vai solicitar a cobertura de APC para a CAPES. Precisa entrar em contato com a CAPES? Precisa escrever para eles? Não, não precisa. Tudo isso é automático, vocês vão receber um e-mail com o link para completar esse processo na plataforma da Springer. Então, nessa primeira etapa, né, vamos fazer aqui um passo a passo de como iniciar desde a seleção do periódico, né, antes da aceitação editorial. Então,
Como eu falei para vocês, são mais de 1.730 títulos de revistas que estão disponíveis para publicação, né? E elas cobrem todas as áreas do conhecimento. Então, certamente vocês vão encontrar alguma revista que seja adequada para publicar a sua pesquisa. E nós temos uma ferramenta de recomendação de periódicos que está disponível na plataforma Springer Nature Link. É a mesma plataforma onde vocês consultam as revistas da Springer, tá? Então, vocês podem entrar diretamente na plataforma e procurar por esse link aqui, Find a Journal. É um link que está na parte superior, né, da plataforma, que fica em link.springer.com. E nessa ferramenta vocês vão preencher o campo de busca ali com os dados da sua pesquisa, né? Pode ser palavra-chave, ou título, ou resumo da sua pesquisa, e selecionar o nome da instituição, né? Para que o sistema possa verificar quais periódicos oferecem cobertura de APC para a sua instituição. Então, por exemplo, também é possível você selecionar as revistas por área do conhecimento, caso você queira ter uma visão geral assim das revistas disponíveis na sua área. Então, nós temos um exemplo aqui. Eu vou entrar nesse formulário, nessa página, né? E coloco lá o tema da minha pesquisa. Por exemplo, eficácia da tomografia computadorizada na identificação de tumores pancreáticos, né? E vou selecionar no campo de baixo o nome da universidade. Então, coloco lá, Universidade Federal do Rio de Janeiro. A partir dessa busca, eu clico em Find Journals e aí ele vai me dar uma lista de resultados de revistas que sejam adequadas para esse tipo de pesquisa, né, que publiquem temas similares a essa busca que eu estou realizando. E aqui vocês vão ver, dentro dos resultados, né, as revistas por ordem de relevância. Então, vai indicar aqui o modelo de publicação da revista, né, se a revista é híbrida ou de acesso aberto ou de assinatura, lembrando que somente as revistas híbridas estão cobertas. Vai dizer qual é o fator de impacto da revista, a quantidade de downloads que ela recebe, né, também o tempo médio de resposta do editor, uma vez que você envia a sua submissão, em quanto tempo, mais ou menos, você vai receber a primeira resposta da revista. A primeira resposta, ela corresponde àquela revisão editorial, onde vão ser checados todos os elementos da sua submissão para ver se eles estão de acordo com as diretrizes da revista e se ele vai ser enviado para revisão por pares. Então, o período de revisão por pares já é mais difícil a gente ter uma previsão de quanto tempo ele vai durar, né? Porque depende de cada artigo, depende de cada revista. Mas aqui você já tem uma informação do quão rápido você vai ter uma resposta da revista se o seu artigo vai para revisão por pares ou não. E na última coluna, no quadrinho em azul, a gente vê a disponibilidade de financiamento para publicação em acesso aberto. Então, quando você vê ali 100% funding available, quer dizer que a cobertura de APC é de 100% pela CAPES, tá? Do contrário, você veria uma mensagem ali de no funding available. Então, todas as revistas que aparecem como 100%, né, e com o pontinho verde ali, um símbolo de moeda, são revistas híbridas que estão disponíveis, né, que são cobertas pelo acordo. Então, com essa ferramenta fica muito fácil vocês encontrarem revistas adequadas para a publicação da sua pesquisa. E aí você seleciona a revista que você quer, por exemplo, a gente entra aqui na página inicial da revista, e nessa página inicial você pode checar outras informações ali, você pode ter mais informações sobre os requisitos para publicação em acesso aberto, clicando nesse link vai abrir uma página aqui dizendo, né, qual é a porcentagem de cobertura do APC. No caso da CAP, sempre a cobertura é de 100%, tá? Vai cobrir o valor total de APC dessa revista. E também outras informações ali sobre as condições, né, para a cobertura desse APC. E aqui você vai encontrar também as instruções aos autores, tá? No menu para autores, aí tem várias informações, entre elas ali a Submission Guidelines, né, que são as instruções aos autores, que vai indicar como você precisa preparar o seu manuscrito para enviar para essa revista. E aqui também tem um item, né, que se chama Pre-Submission Checklist, que é uma página muito interessante para vocês entrarem e fazerem um check mesmo, né, um checklist dos elementos da sua submissão antes de enviar o artigo, né, para ter certeza de que você está cobrindo todas as necessidades dessa revista. Então, nessa página do Pre-Submission Checklist, por exemplo, você vai poder ver quais são as políticas editoriais da revista, questões de edição de linguagem, de estrutura do artigo,
envio de figuras e tabelas, né, entre outras informações ali, que é importante que você cheque para cada revista, para ver se o seu manuscrito está de acordo no momento da submissão. E aí, iniciando a sua submissão aqui na página da revista, né, você vai clicar no botão Submit Your Manuscript para enviar o seu artigo, e aí vai precisar fazer login no sistema da Springer, né, no sistema editorial da revista, para você poder enviar os artigos. A Springer trabalha com 2 sistemas editoriais diferentes, tá? As nossas revistas, a maioria delas já está no nosso sistema próprio de gestão editorial, que é o Snap, né? Um sistema desenvolvido pela própria Springer Nature para as nossas revistas, e aí você vai ser direcionado para a página de login, onde você tem algumas opções, caso você não tenha ainda conta nesse sistema. Então, você pode fazer o login com o seu e-mail, com o seu login do Google ou do Orchid. E eu sugiro, né, recomendo fortemente que vocês façam o login com os seus dados do Orchid, para que essa informação já seja automaticamente vinculada com a sua submissão. Então, quando a CAPES for revisar a sua solicitação, já vai constar ali o número do OrchID, né, para que ela possa checar contra o sistema Meus Dados CAPES e validar a sua solicitação. O outro sistema editorial com o qual as revistas da Springer trabalham, né, algumas que ainda não foram migradas para o Snap, ainda trabalham com o Editorial Manager. Esse é um sistema externo, né, mas que é utilizado por algumas revistas, e lá também você tem a opção de fazer o login utilizando o Orchid, né, nessa opção. Quando você utiliza o sistema pela primeira vez, ele vai solicitar que você crie um nome de usuário e uma conta para associar com o seu login do Orchid. Então, você vai fazer isso somente uma vez, só da primeira vez, e depois você pode voltar sempre fazendo login direto com o Orchid, né, que ele já vai reconhecer e ingressar no sistema. Então, uma vez enviado o manuscrito, né, ele vai ser enviado para essa revisão editorial. Caso ele passe pela revisão, o editor vai enviar para os revisores, né, que avaliam e fazem essas recomendações, enviam os pareceres para o editor, e o editor toma uma decisão em relação ao manuscrito, que pode ser rejeição ou, na maioria dos casos, né, solicitar revisões nesse manuscrito para que ele seja publicado ou aceitação imediata. Então, uma vez que o seu artigo passe por todo esse fluxo, né, e receba o resultado do aceite editorial, você vai automaticamente receber um e-mail para que você complete a publicação no sistema da Springer. Então, depois da aceitação editorial, né, o autor precisa se identificar no sistema da Springer, fazer a validação junto à CAPES e assinatura da licença de publicação, que vai permitir essa publicação em acesso aberto. Então, como é que isso funciona para vocês, assim, diretamente no sistema, né? O autor vai, uma vez que ele seja aceito, ele recebe um e-mail da revista, dizendo que o artigo foi aceito para publicação, e aí o autor recebe também um link que ele vai clicar para completar o processo de publicação, né? E solicitar a cobertura de APC. Então, é assim que é feita a solicitação, a partir desse e-mail. Ao clicar no link, você vai ser direcionado para o sistema editorial, desculpa, para o sistema de publicação da Springer, né? Vai selecionar o país de onde você vem, o nome da instituição, né, a qual você pertence, e outros dados vão ser coletados automaticamente, por exemplo, o domínio de e-mail, né, o endereço de IP, de onde você está realizando a solicitação, e o seu ORCID. Então, esses dados, o domínio de e-mail e endereço de IP, eles vão também ser enviados para a CAPES, identificando se o autor utilizou um e-mail institucional, se ele estava dentro da rede da universidade quando ele fez essa solicitação, que são dados que podem ajudar a CAPES a validar o autor como o autor correspondente, no caso, né, como elegível para cobertura de APC. Não são dados obrigatórios, ou seja, você não é obrigatório utilizar o seu e-mail institucional, mas é recomendável, tá? Assim como é recomendável também fazer esse processo dentro da rede da universidade, para que esse dado do IP também conste na sua solicitação. Mas o mais importante é que ao iniciar essa etapa, né, antes de iniciar essa etapa, você
se certifique de que o seu ORCID está registrado nos meus dados CAPES, tá? Porque esse dado é que vai ser utilizado para validação, e caso a CAPES não consiga identificar o autor, né, através dos meus dados CAPES, esse processo pode demorar um pouquinho mais. Geralmente, agora tem autorização pela CAPES, tem levado em torno de 3 a 5 dias, né? Então, é um processo relativamente rápido. Mas caso os dados estejam faltando, isso pode demorar um pouquinho mais. Ainda no sistema, né, uma vez que você tenha se identificado a sua instituição, então vai ser reconhecido que existe um acordo de publicação para a sua instituição, você vai clicar no botão Next, e aí vai aparecer uma telinha lá com o resumo dos dados, né, o nome do seu artigo, a revista, o DOI do artigo, que já vai ter sido assignado, e pede que você revise esses dados e clique no botão Submit for Approval, que é o que vai disparar uma solicitação de autorização para a CAPES, tá? Nesse momento, a CAPES, né, a equipe da CAPES responsável pelas autorizações vai receber um e-mail com os dados do seu artigo, né, uma notificação de que há uma solicitação, e eles vão entrar lá no sistema de aprovação para revisar os seus dados, ver se eles atendem a todos os requisitos de conformidade e aprovar a cobertura de APC, tá? Caso haja algum problema, né, que o autor correspondente não cumpra com os requisitos, ou a CAPES não consiga identificá-lo, e por algum motivo essa solicitação for rejeitada pela CAPES, né, isso não quer dizer que o seu artigo não vai ser publicado, tá? O seu artigo já foi aceito para publicação pela revista. Mas, caso a CAPES não cubra o pagamento de APC, o seu artigo vai ser publicado no modelo de assinatura. Tá? Ele vai ser publicado com acesso restrito para os usuários que têm assinatura daquela revista, porque, afinal, são revistas híbridas, né, que podem publicar nos dois modelos. E, caso haja alguma rejeição, normalmente a CAPES entra em contato com o autor para informar o motivo da rejeição, né? Então, isso também, se for algum problema de comunicação, isso pode ser revertido. E, enfim, uma vez que a CAPES aprove a solicitação de cobertura do APC, o autor recebe um novo e-mail, né, informando dessa validação. Então, a sua afiliação foi confirmada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, vai constar lá o nome da sua universidade, né, com um link para você completar o processo de publicação, assinando a licença Creative Commons em nome de todos os coautores, né? A portaria 120 da CAPES determina que só são cobertos os artigos que utilizam a licença Creative Commons CC BY, tá? Que é a licença de publicação em acesso aberto com direitos mais amplos. Então, todas as revistas elegíveis trabalham com essa licença CC BY. Algumas das revistas também trabalham com outras atribuições do Creative Commons, então é importante quando você vai assinar a licença, você selecione a licença CC BY, tá? Que é a única licença que é aceita pela CAPES. Os direitos autorais do artigo são dos coautores, né? Eles permanecem com os coautores, e após a assinatura da licença, geralmente em torno de 24 a 48 horas, o seu artigo já é publicado e fica disponível na plataforma Springer Nature Link, a menos que haja algum detalhe de revisão editorial a ser feito, né? Mas geralmente nesse ponto o artigo já está pronto para publicação. E aí, clicando nesse link, você vai assinar a licença, né? Pode baixar o arquivo completo da licença para revisá-lo e assinar, e uma vez assinado, o seu artigo já vai ser publicado. Bom, nós temos uma página com informações sobre esse acordo transformativo no site da Springer. Essa página pode ser acessada aqui através do QR Code que está na tela, ou então também no portal de periódicos, na seção sobre acordos transformativos, também tem um link para essa página, né? E lá vocês vão encontrar informação sobre o acordo, a lista completa das instituições participantes, a lista completa das revistas que estão disponíveis para leitura e para publicação. Então, quem quiser baixar o Excel lá com a lista completa das revistas também está disponível nessa página. Tem um guia de autor, tem perguntas frequentes, né, e respostas a essas perguntas frequentes que nós temos recebido dos autores.
os nossos contatos, tanto da CAPES como na Springer, né? Então, se você tiver dúvida sobre os requisitos de elegibilidade, você pode entrar em contato com a CAPES. Se o seu artigo já está em processamento e você tem alguma dúvida, também tem lá os nossos contatos da equipe de publicação em acesso aberto. E também tem o link para os nossos tutoriais e webinars. Então, caso você ainda tenha dúvidas ou queira assistir outros webinars, você pode consultar essa informação. Lá a gente tem, por exemplo, esse tutorial mais curtinho, aqui um tutorial de 3 minutos, que explica esse passo a passo, que eu levei meia hora aqui para explicar para vocês, mas lá tem mais rapidinho, 3 minutos esse tutorial. E tem também os webinars sobre outros temas relativos à publicação, que podem ser do seu interesse. Você se inscreve e automaticamente assiste o webinar gravado, tá? Então, tem um webinar sobre como escolher a revista mais adequada para sua publicação, sobre preparação e submissão do manuscrito, algumas dicas práticas aqui dos editores, né? E também sobre integridade ética e boas práticas na comunicação científica. Então, nessa página, vocês têm acesso a todos esses webinars gravados. E qualquer outra dúvida que vocês tenham, né, que não seja respondida agora durante o webinar, ou para aqueles que estão acompanhando a gravação, se tem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo pelo e-mail andrea.gonçalves@springernature.com e também com o maior prazer eu respondo as dúvidas de vocês, tá, sobre esse acordo com a CAPES. Muito bem, bom, voltei aqui com vocês com a câmera rapidinho e vamos ver se tem perguntas, né? Se vocês tiveram perguntas, podem colocar aqui na seção de dúvidas, onde tem o ícone com o ponto de interrogação. A princípio não tem nenhuma pergunta aqui. Mas vou dar um minutinho, caso alguém esteja digitando ainda. Então, é um processo bastante simples, né? Um processo claro, esse passo a passo, e tudo vai sendo acompanhado através dos e-mails enviados pelo sistema. Mas, se houver alguma dúvida, então a gente está sempre à disposição para ajudar vocês nesse processo, né? A ideia é que mais e mais autores possam publicar em acesso aberto através desse sistema e contem para os seus colegas também, façam com que essa informação chegue até outros pesquisadores da UFRJ para que eles se beneficiem também dessa possibilidade. Juliana pergunta aqui se vai ficar gravada essa aula. Sim, a aula está sendo gravada, tá? Todas as pessoas que se inscreveram, todos os que se registraram para esse webinar, amanhã vocês recebem um e-mail de acompanhamento com o link para a gravação, tá? Mesmo que a pessoa não tenha assistido agora, a gravação é enviada para todos os que se registraram. E quem participou recebe também o certificado de participação, tá? Que é emitido automaticamente pela plataforma. Não tem um link, tá? Também não tem link para confirmação de presença. A confirmação de presença é feita automaticamente pelo sistema. Bom, tem alguns agradecimentos aqui também. Mais alguma pergunta? Ok. Bom, estou vendo mais agradecimentos aqui. Obrigada a vocês também pela atenção. Muito obrigada a todos os que participaram hoje. Espero que essa palestra tenha sido útil para vocês, né? Que tem informações aqui que vocês possam utilizar. Sei que muitos de vocês aí devem estar trabalhando no artigo, já devem ter submetido artigos, então lembrem-se dos links para checar quais são as revistas disponíveis lá na Springer, né, na plataforma Springer Nature Link, na seção Find a Journal, para vocês localizarem os artigos. E, claro, quando vocês submeterem é que vão surgir as dúvidas, né? Como apareceu um comentário aqui, realmente, então, o meu contato fica aí à disposição também para vocês me escreverem caso tenham alguma dúvida durante esse processo, tá bom? No mais, sorte para vocês aí nos seus estudos, nas suas pesquisas e nas suas publicações, tá bom? Espero que vocês também possam se inscrever nos outros webinars que têm informações importantes para publicação, né, sobre a preparação de manuscritos, a submissão, o processo de submissão, também a escolha da revista, tem informações úteis lá para vocês. E nos vemos nos próximos webinars, tá bom? Muito obrigada pela participação, um bom dia para todos vocês.